Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, produtor, olá, pecuarista, sejam muito bem-vindos. A gente está começando aqui mais um Comigo Cast, um espaço importante para levar informação até você, a informação que ajuda no dia a dia do homem do campo. Esse é um trabalho que a Comigo faz para fortalecer ainda mais o agronegócio goiano. Hoje a gente traz para o nosso Comigo Cast um assunto muito importante. Nós vamos falar aí de uma estratégia que combina eficiência econômica e manejo de pastagens, né? Nós vamos falar de terminação intensiva a pasto e falar de pequenos ajustes que a gente pode explorar no dia a dia da fazenda, no dia a dia do pecuarista, para maximizar, né, pequenos ajustes que podem gerar grandes resultados para você, produtor. Para isso, eu estou recebendo o Caio Rodrigues, que é médico veterinário, que é consultor técnico aqui na cooperativa comigo, tem muita experiência no assunto, tem uma visão técnica inovadora e vai dividir esses conhecimentos com a gente aqui agora. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Prazer participar novamente aqui do Comigo Cast e vamos falar um pouco aí sobre essa estratégia que vem dando muito certo aí no nosso país. Existem algumas estratégias, né? Terminação intensiva a pasto é apenas uma delas que o produtor pode optar, né, Caio? Exatamente. Primeiramente, né, a gente fala como a terminação intensiva a pasto, utilizando a sigla TIP, que nada mais é uma exploração intensiva de determinada área, seja, vamos dizer, um confinamento a pasto, onde a gente utiliza principalmente, tem que ter, né, o volumoso, no caso o capim, né, ou pode ser também uma exploração de alguma pastagem, né, para a gente estar aumentando aí a taxa de lotação da propriedade. Então é um misto ali entre o trabalho que a gente faz com a suplementação e o trabalho também que a natureza faz com o capim. Exatamente, nós utilizamos do capim e da suplementação de concentrado, de ração, para estar aí fazendo a terminação, o abate desses animais. E o que diferencia, Caio, quem escolhe a TIP, por exemplo, a outras estratégias, como a gente falou mais cedo aqui de Boitel, enfim. O produtor que ele quer, que ele vai utilizar a TIP, ele precisa ter o que em mente ali? O que diferencia na hora de escolher essa estratégia? Antes de tudo, né, nós devemos planejar, independente de qual estratégia vamos adotar, se vamos mandar os animais ao Boitel, se vamos fazer um semi-confinamento, se vamos comercializar esses animais como boi magro, ou se vamos terminá-las a pasto mesmo, intensivamente na TIP. Então, tudo isso nós devemos planejar, tanto zootecnicamente quanto economicamente, para analisarmos a viabilidade desse negócio, né? Pensando também, né, no mercado atual de precificações, para a gente tomar as devidas conclusões sobre essa estratégia. Tanto também o manejo da propriedade, se nós temos condições de fazer esse tipo de estratégia nutricional. Então, existem alguns fatores ali que o produtor deve observar na hora de escolher a estratégia, mas dá para dizer assim que a intenção final dele é o que vai decidir qual estratégia ele vai usar? Exatamente. Linkar aí o mercado com o objetivo final do produtor, né, que não existe uma receita de bolo, certo? E então, geralmente é isso, principalmente o planejamento. A gente falou aqui que usar a suplementação e usar também o capim é o que define a TIP, né? A terminação intensiva a pasto. E qual que é a importância, Caio, do capim ser realmente de qualidade? Como é que o produtor que está querendo implantar a TIP na sua fazenda ou aprimorar os resultados da TIP na sua fazenda deve tratar o capim para que o capim tenha esse trabalho em conjunto com a suplementação para que ele tenha bons resultados? Sim, na TIP nós podemos realizar esse tipo de estratégia tanto nas águas quanto nas secas. Dá para fazer nos dois momentos. Nos dois momentos, né? Porque às vezes o pessoal fica tem isso na cabeça que
que a TIP se faz mais na época de secas. Mas Justamente por causa que o capim ali tá com uma qualidade menor. isso, a gente aumenta a inclusão de concentrado justamente para não depender tanto dessa pastagem que está com menos volume Uhum. e qualidade. Então, nas águas, nós temos que ter uma pastagem com bastante volume, né, que já é comum da época, porém uma pastagem bem adubada, se Uhum. possível com piquetes para a gente fazer o rotacionamento, né, o controle de insetos, plantas daninhas e etc. Nas secas, como a gente tem um crescimento, vamos se considerar basal ali dessa pastagem, Uhum. nós temos que fazer o diferimento desse capim nos últimos, vamos dizer, 60 dias ali da época de águas, para a gente ter uma quantidade, um volume bacana para trabalhar a TIP. E existem alguns erros de manejo ali que são comuns, que vocês que vão a campo, que atendem os produtores, enxergam ali. Geralmente eu acho que dá para dizer que a falta de planejamento é um dos principais, né? Mas existem alguns erros que vocês encontram ali na hora do manejo, que é bom o produtor se atentar e sanar esses erros para que ele tenha melhores resultados? Exatamente. O principal, no meu ver, é o planejamento. O principal erro, né, de não fazer esse planejamento, querer começar essa estratégia sem fazer mensurar a quantidade de volumoso, de espaço mesmo, onde os animais vão ficar, o espaçamento de coxo, né, que nós vamos comentar um pouco, citar mais adiante, e o controle sanitário antes da gente começar esse sistema. Então, acredito que são erros básicos, né, que não devemos cometer. E ter o auxílio de uma equipe técnica, ter o auxílio de um médico veterinário a campo, ajuda demais. E a Comigo oferece isso para os produtores, né? O produtor que ele está pensando em implementar ou ele quer aprimorar essas práticas. Vocês conseguem ajudar ele, vocês vão a campo. Como é que está a equipe da Comigo em relação a esse auxílio ao produtor na terminação intensiva a pasto? Não, sim. Hoje, a Comigo conta com os zootecnistas, os veterinários, médicos veterinários, especialistas em pastagens, que estão dispostos a contribuir com o pecuarista, tanto nesse planejamento, né, em questão de qualificação, quantificação da pastagem, quanto de utilização de insumos, no caso, concentrado, ração, quanto no manejo ali no decorrer da TIP. Né? Então, sem dúvidas, de suma importância ter alguém com experiência, especialista ali nessas coisas que englobam a TIP. Né? E a Comigo conta com um corpo técnico completo para estar auxiliando isso aí. Caio, o produtor, quando ele escolhe a TIP, obviamente ele quer resultado, né? Ele quer benefício ali para o gado. Em termos de eficiência, como é que a TIP ajuda ali no desenvolvimento do gado, ajuda ali na fazenda? Em termos de eficiência, o que o produtor vai encontrar a partir do momento que ele escolhe fazer a terminação intensiva a pasto? Né, como o próprio nome se diz, nós vamos intensificar a propriedade. Né? Fazendo essa intensificação, nós conseguimos ter um tempo de abate mais encurtado, né, uma taxa de desfrute maior da propriedade, aumentando assim o giro da propriedade. Interessante. Né, que isso traz rentabilidade ao produtor. E basicamente é isso. Como que esse aumento de giro impacta financeiramente na propriedade? Porque no final das contas, vamos dizer, no final do ano, o produtor conseguirá ter mais arrobas por hectare. Né? Então, consequentemente, ele vai ter mais rentabilidade por hectare. Justamente diminuindo o tempo de abate e repondo animais e trabalhando dessa mesma forma novamente. Interessante.
a gente sabe, a gente já falou antes, o uso tanto do pasto quanto da suplementação. Mas a suplementação ela precisa ter um nível ideal, né? Como é que funciona essa questão? Às vezes, se colocar concentrado demais, isso pode chegar a prejudicar os animais? Então, varia bastante, né, por conta da qualidade e volume da pastagem em determinadas épocas do ano. Por exemplo, nas águas, a gente consegue trabalhar aí, iniciar com 0,5% do peso vivo de matéria seca do animal, chegando aí 1,5% do peso vivo. Então, a gente pensa muito ainda na qualidade nutricional dessa pastagem, né? Lógico que essas inclusões vão depender do tipo de gado, do objetivo, do volume da pastagem, né? Então, como dito, não tem uma receita de bolo. Então, a gente tem que avaliar cada caso, né? Determinadas ocasiões. Entendi. E nas secas, a gente pensa mais o capim, a pastagem, como um fator que vai auxiliar na saúde ruminal dos animais, né? Então, eu não penso tanto na qualidade nutricional desse capim, porque eu estou contando mais com a inclusão do concentrado, né? Que a gente pode iniciar em torno de 0,8% peso vivo, até 1,8%, 2% em matéria seca, certo? Então, a inclusão maior por conta do volume e da qualidade dessa pastagem, porém, a gente considera aí o capim como um ótimo auxiliar da saúde ruminal. E acho que pode parecer uma coisa básica, mas o manejo desse concentrado é muito importante, né? Ter ele guardado da maneira certa, ele ser distribuído da maneira certa. Como é que funciona essa parte de realmente saber lidar ali com o produto que você está fornecendo para o gado? Exatamente. Nós temos que ter um armazenamento bom, né? Para a gente não ter algumas percas desse produto. E atentar aos horários de trato, o fornecimento, né? Manter uma rotina, tanto de não fornecer o trato hoje, deixar um dia sem o concentrado e novamente fornecer aos animais. Então devemos ter um tratamento diário desse produto e, se possível, nos mesmos horários, né? Hoje, comumente, a gente trabalha na TIP com 2 tratos diários, depende do manejo da propriedade, né? Mas indicado por volta de 10 horas da manhã, onde os animais conseguem pastejar antes, né? E o segundo trato por volta das 4 horas da tarde. Também pensando nessa questão do pastejo, para não atrapalhar o pastejo. Então, realmente, o produtor ali que não seguir essa rotina, os resultados não vão ser tão bons quanto poderiam ser, tipo isso. Sim, não tem a receita de bolo, a gente tem que adequar ao manejo da propriedade, mas a gente tem melhores resultados na aproximação aí desses dados. Existem, então, alguns padrões ali a serem seguidos, mas não é realmente caso a caso que precisa ser analisado. Principalmente também, não cheguei a comentar no começo, mas nós não falamos em números, a questão do espaçamento de coxo, né? Como é uma autoinclusão de concentrado, nós devemos ter espaço para todos os animais que estão ali no lote chegarem até o coxo ao mesmo momento, vamos dizer. Tá. Não ter a disputa, a briga por espaço entre eles, que isso acaba interferindo negativamente no desempenho, né? Então, a gente preza aí de 35 a 40 centímetros no mínimo para cada animal. 35 a 40 centímetros para todo animal ter acesso com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma fartura ali a suplementação? Isso, no mínimo, né? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura de coxo. E esse período de adaptação, quando o produtor, ele escolheu fazer a terminação intensiva a pasto, ele escolheu que essa vai ser a estratégia de manejo que ele vai usar na fazenda dele. Ele colocou o gado ali para passar por essa estratégia. Esse começo, esse período de adaptação, por que ele é tão importante e por que ele é tão crítico, às vezes, para o animal? O período de adaptação é uma das coisas mais importantes, tanto no semi-confinamento, na TIP, no confinamento convencional.
né? Que vai depender do que os animais vêm consumindo antes de iniciar essas estratégias, né? No nosso caso, na TIP. E a gente tem que modular a concentração das bactérias ruminais, as benéficas, dentro do rumen, para conseguir digerir esse concentrado, né? Que bem rico em amido. Uhum. Então, nós temos que gradativamente aumentando o nível de inclusão até chegar no nosso objetivo, né? Que a gente já vai ter planejado anteriormente. Então, hoje, inclusive, nosso pesquisador, o Bira, né, no CTC... Birajara Bilego. Birajara Bilego, realizou vários experimentos sobre adaptação, né? Foi em confinamento, mas nós podemos utilizar, já que não temos muito trabalho em relação à TIP, adaptação, podemos trazer para a gente utilizar desses dados, né? Então, nossos melhores resultados foram com 14 dias, no mínimo 14 dias de adaptação, né? Em escadas ou outras formas de adaptação dentro desse período. Porém, geralmente, trabalhamos com inclusões de 5 dias iniciais e vamos gradativamente em 5 dias aumentando o nosso nível. Entendi. Esses experimentos, né, estão publicados no nosso anuário, então quem tiver interesse pode estar procurando nós da Comigo para ter mais detalhes, uma riqueza de detalhes sobre adaptação. Esses resultados de pesquisa são importantes porque está sempre melhorando ali a estratégia, sempre buscando a otimização do que já é bem feito, né? É muito importante, o Bira com certeza deve estar assistindo, agradeço muito a parceria de sempre. Bira, tamo junto, você precisa vir aqui também, né? Precisa vir aqui no podcast contribuir com a gente. Aproveitar e convidar o produtor, o pecuarista que está assistindo, para comentar quais estratégias que você usa aí na sua fazenda. Também curtir, compartilhar esse material com outros produtores, porque às vezes as informações que nós estamos passando aqui podem sanar as dúvidas de outros colegas, de outros vizinhos de porteira, e é muito importante ter um profissional experiente aqui como o Caio e como outros profissionais que já vieram. Então o ComiguCast tem também esse espaço para você comentar, curtir, compartilhar com seus vizinhos, com seus amigos, enfim, ajudar a gente aí a fortalecer cada vez mais o agronegócio goiano através do insumo mais importante, que é a informação. Essas palavras são do nosso amigo Cláudio Teoro. Caio, continuando aqui, a gente falou um pouco da importância dessa questão do espaçamento no coxo, como garantir que todos os animais tenham acesso adequado a essa alimentação. Isso é muito importante, mas tem outra coisa básica que a gente tem que falar também. A qualidade da água. Realmente parece algo básico, mas isso tem um impacto real ali no desempenho, nos resultados nos resultados dos animais quando eles passam pela terminação intensiva? Exatamente, né? A qualidade da água, a água sempre limpa, né? E com uma quantidade adequada, é de suma importância aí para a gente ter bons resultados desse nosso sistema, dessa nossa estratégia, né? A gente fala muito sobre água, é uma coisa, vamos dizer assim, óbvia, mas a gente crê que o óbvio tem que ser dito sempre, né? Então, precisa ser reforçado. Sempre reforçado. Ainda mais com alta inclusão de ração nesse sistema, a gente vai ter uma água que, vamos dizer assim, sujar mais rápido, né? Então devemos ter aí uma limpeza de bebedouros mais frequente. Essa manutenção, então, ela tem que ser mais frequente justamente para manter essa qualidade. E aqui na nossa região, Caio, assim, as fazendas que vocês atendem, que vocês e seus colegas ali atendem os produtores, a terminação intensiva a pasto é uma estratégia de comum uso? Vocês veem muitos produtores usando ou eles optam mais por outras estratégias dentro do pasto? Sim, não. É uma estratégia que está na nossa região, está utilizando bastante e está crescendo cada vez mais, né? Então, traz ótimos resultados, né? Financeiramente direto, depende muito do mercado, porém a gente vê
que o pessoal está adotando bastante, não só por esses motivos, mas pelo giro da propriedade que nós conversamos anteriormente, da taxa de lotação da propriedade que nós conseguimos atingir, né? Então, tudo isso em conjunto traz ótimos benefícios à propriedade, ao produtor. E o produtor que ele escolheu fazer a TIP, existem alguns indicadores ali que ele deve ficar de olho para saber se está dando certo, ou é mais aquela coisa de ir no olho mesmo, fazer a coisa como ele foi orientado? Como é que é essa parte? O que ele pode observar para saber se ele está indo no caminho certo ou não? Sim, nós devemos estar analisando aí as quantidades de suporte da pastagem, né? Isso com auxílio da nossa turma especialista em pastagem, o produtor consegue para a gente monitorar, né, não deixar, vamos dizer assim, faltar o volumoso, né, manter as rotinas que nós conversamos anteriormente, isso também vai nos ajudar bem a ter um ótimo resultado e observar como está o andamento da atividade, né. Alguns produtores, dependendo do período que vamos fazer essa TIP, gosta de realizar algumas pesagens no decorrer durante a implantação da estratégia. A implantação, né? Então, tá sempre junto ali e fazendo a coisa como foi planejado, nós não vamos ter erros, né? Aquela situação de que o que engorda o gado é o olho do dono, então realmente funciona, é verdade. Exatamente, né? A gente está estando presente, junto, acompanhando ali, consequentemente vão ter ótimos resultados. Nesse tipo de sistema, nós devemos, na verdade, não tentar acertar ao máximo. Nós devemos errar o mínimo. Por que essa frase? Por conta que a gente depende muito da pastagem. Por exemplo, agora nessa época de águas, a pastagem, vamos dizer, estamos utilizando um sistema rotacionado. Os animais entraram em uma pastagem no ponto ideal de entrada e esse capim, a gente fala, está com as pontas, né? Então, 3, 4 dias após, esse capim já vai estar com outra análise, vamos dizer assim, entendeu? Porque vai mudando ali, né, os piquetes, vai entrando em pastos que está com as pontas, depois vai ficando uma pastagem mais fibrosa e assim vai rotacionando. Então, a gente não tem uma constância ali dos níveis nutricionais dessa pastagem, né? Então, por isso que eu digo que é uma coisa que a gente depende muito da base, que é nosso capim, e ele é muito variável, né? Resumindo. Então, a gente deve errar o mínimo possível para a gente ter um... Agora falando, Caio, não do capim, mas sim da outra parte da estratégia, que é a suplementação. Hoje em dia existem algumas tecnologias que eu imagino que devem ajudar o produtor ali. Como é que o produtor pode ter esse auxílio em relação à equipe técnica da Comigo e os produtos que a Comigo fabrica e fornece para buscar as melhores tecnologias para levar para o coxo, para levar para o animal, para complementar essa suplementação vinda junto com o pasto? Certo. Hoje a Comigo conta com um portfólio completo para qualquer tipo de estratégia que o produtor optar, né? E no caso da TIP nós temos várias opções e todas essas opções altamente tecnológicas, né? Com uma série de aditivos que vão auxiliar a gente os animais ter um desempenho bem otimizado, né? Maximizar o desempenho desses animais. A gente tem uma gama de aditivos, de vitaminas, e para mais informações, né, para a gente não gastar bastante tempo aqui falando dos produtos, né? Sobre produtos, o produtor pode procurar nosso corpo técnico, está à disposição para explicar o que cada elemento, cada substância, aditivo, vamos dizer assim, tem a oferecer aos animais, né? Então, mas a tecnologia, ela existe, ela está aí, é só saber aplicar de acordo com a necessidade de cada produtor, isso? Exatamente. E nesse caso dessa estratégia, como a gente tem altas inclusões de
de concentrado, consequentemente de amido na dieta, né, nós devemos ter aí alguns aditivos que nos dê segurança, né, de estar trabalhando com alta inclusão aí aos animais, né? Então, Entendi. a gente preza por isso e conta com isso nos nossos produtos. O produtor que está começando ou que quer melhorar os resultados, se você pudesse dar uma dica básica para ele, qual seria essa dica, Caio? Eu vou resumir essa sua pergunta em planejamento, né? Planejamento é o ideal. Hoje, nas atividades, não só da pecuária, né, do agro, nós devemos nos planejar. Não adianta queremos trabalhar sem planejamento, que não vamos ter um norte, né, não vamos ter nossas metas. Então, a mensuração também fica comprometida, né? Às vezes eu estou achando que estou com um resultado bacana, mas, na verdade, eu não fiz meu planejamento, eu não mensurei. Então, vamos dizer assim, fica uma coisa ao ar. Aí, assim, o produtor, a gente já falou disso várias vezes, mas o produtor pode sim contar com o corpo técnico da Comigo, com os nossos consultores. Aqui tem gente especializada em ração, em pastagem, em diversos setores, né, Caio? Isso, contamos com nutricionistas, né, médicos veterinários, zootecnistas, especialistas em pastagens, além de um corpo de pesquisadores que trazem segurança e novas informações para a gente estar trabalhando no campo, né? Estão sempre realizando experimentos, tanto em forragem, no capim, em confinamentos, a parto, em plantas daninhas, etc. Então, realmente uma gama de pesquisa, uma rede de trabalho muito longa. E o produtor que quer melhorar os seus resultados, ele pode sim contar com o corpo técnico da Comigo. Cara, a gente caminhando para o final, eu queria que você deixasse então um recado para o produtor. Agora é você e ele falando para o produtor que quer implementar a TIP, que quer melhorar seus resultados. O que você passa então de mensagem para esse produtor? Sim, novamente eu vou repetir, né? Então, vamos nos planejar. Vamos procurar ajuda técnica, né, que vai conseguir orientar e direcionar cada situação, né? Como nós dizemos, não tem uma receita de bolo, cada propriedade tem um manejo diferente, tem um tipo de gado diferente, né, tem uma pastagem diferente. Uhum. Então, a dica que eu deixo aí, reforçando novamente, né, que nós falamos bastante, é o planejamento. É isso aí. Produtor, esse momento aqui é da gente falar com você, levar informação até você. Agradeço muito a sua presença, viu, Caio? Enriqueceu demais aqui o nosso Comigo Cast. Espero ter contribuído de alguma forma com informações para o seu dia a dia. Terça-feira tem mais Comigo Cast. Para você rever outros episódios, para você rever esse e assistir outros episódios, basta entrar no YouTube da Cooperativa Comigo, youtube.com/Cooperativa Comigo, e ficar de olho também nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, que a gente compartilha de diversos outros conteúdos que podem ser cruciais, que podem ajudar você, produtor rural, através das nossas pesquisas, através do nosso corpo técnico. Enfim, nós estamos aqui para contribuir com vocês, com o seu dia a dia. Para o podcast de hoje eu contei com o auxílio dos analistas de comunicação Pedro Cabral e o Ellerson Martins, e esse é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Agradeço mais uma vez ao Caio e até a próxima. Tchau, tchau.